Olá, boa noite, muito boa noite para você que já chegou, para você que está chegando, para você que vai assistir a gravação dessa live. A gente está fazendo algumas lives excepcionais aqui nas terças-feiras, em especial nesse mês de abril, tá, gente? Normalmente nossas lives são na quinta-feira, mas hoje a gente vai estar fazendo uma nossa live aqui na terça-feira. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre um assunto também pouco falado, principalmente dentro do nosso ambiente aqui, que é sobre psicanálise na abordagem do tratamento do espectro autista na vida adulta. Então, muito boa noite para você que já chegou, para você que está chegando aí. É bom estar com vocês aqui. Já já estou entrando aqui com a Fabiana. A Fabiana tem algumas coisas bem bacanas para compartilhar. Hoje eu acho que a gente vai estar também com mais uma pessoa junto. Talvez a gente vai fazer uma live aqui a três. Então, muito boa noite para vocês. Pode mandar aqui, Fabiana, aqui o convite aqui E, gente, tá chegando a Semana da Psicanálise. Tá aí no forno. Início agora, começando iniciozinho de maio, semana que vem já, a gente começa a nossa Semana da Psicanálise. Para quem é nosso aluno aí, um dos momentos mais esperados do ano, um dos melhores momentos. Tia Lu, Brinquedos Pedagógicos, entrou, bom demais estar junto aqui com a Tia Lu. Para quem perdeu a live da semana passada, a Tia Lu, ela produz grande parte daqueles brinquedos. O uso desses brinquedos são utilizados bem aí na nosso tipo de clínica. E a Tia Lu, Brinquedos Pedagógicos, prepara aqueles materiais incríveis que vocês viram na última live, tá joia? Então, deixa eu só esperar aqui o convite da Fabiana. Pode mandar aqui para mim, Fabiana, seu convite. A gente vai entrar, eu acho que é três hoje aqui. E a gente vai estar junto aqui falando sobre autismo na vida adulta. Você tem dúvidas a respeito desse tema? Tenho certeza de que essa live vai ser bem interessante aí para sanar algumas dúvidas. E, como eu disse, tô aqui falando com a Fabiana no WhatsApp. Ela já vai entrar aqui já já. Olha, compartilha essa live com alguém. Se você perdeu as lives das últimas terças-feiras, vai lá, maratona as nossas lives. A gente tem nossa live quinta-feira agora dessa semana, tá, gente? A live dessa quinta-feira vai estar acontecendo e a gente vai ter a oportunidade de poder fazer aquela live sobre psicanálise forense bacana que vocês tanto gostam. Muito boa noite, Espaço Aprender e Viver. Boa noite a todos que já chegaram aí na nossa live de hoje. A gente já vai entrar aqui em conjunto, vai fazer aquela live compartilhada que vocês amam. Olá, professor Arthur. Olá. Boa noite a todos. Muito boa noite. Muito bom estar junto aí mais uma terça-feira. Coisa rara, né? A gente conseguir fazer isso. A gente conseguir, como se diz, conciliar, né, nossas agendas. Verdade, verdade. Na verdade, para a gente estar aqui, gente, na terça-feira, a gente tem que mexer nas nossas agendas, porque normalmente se a gente não mexesse, a gente não estaria na terça-feira à noite aqui, batendo esse papo com vocês. E hoje a gente vai falar sobre autismo na vida adulta. Eu também tenho algumas dúvidas a respeito desse tema. Eu acredito que a Fabiana tem muito que acrescentar para a gente. Ela teve um diagnóstico recente aí do início desse ano ainda, e ela vai ter muito que compartilhar. Vai entrar mais alguém também, Fabiana, na live? Sim, vai entrar às vezes.
Fala para ela que ela pode mandar um convite aqui, entra nós três aqui na tela dá para entrar simultâneo aqui. Dá para entrar nós três. Mandar o convitezinho aí que a gente entra junto aqui. Eu acho que dá para entrar os três aqui fácil, fácil. Mas, Fabiana, para quem não te conhece, está chegando agora, não está assistindo essa live por acaso, lembrando, gente, tem outras 2 lives, tá? Sobre o espectro autista e, com certeza, tem muito que acrescentar aí. Se apresenta aí, fala com o pessoal que está chegando agora nessa live aqui. Meu nome é Fabiana, eu sou psicanalista clínica. Oi, Geisa. Sou psicanalista clínica, pedagoga, neuropsicopedagoga, tenho pós-graduação em psicanálise educacional, terapeuta ABA, especialista em educação especial, inclusive em múltiplas deficiências. Isso aí, muito bom, muito bom. Você apresenta para nós aí a sua amiga. Bom estar junto aqui, obrigado por participar com a gente dessa noite aqui. Às vezes ela é uma pessoa muito querida para mim, né? Eu tenho uma admiração assim, muito grande por ela. Ela é assim, motivadora, né? Pela história dela. Ah, que bom. Você apresenta para o povo aí, Zeida. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente, da Associação Brasileira de Psicanálise Clínica. E a alegria grande de poder compartilhar essa live aqui contigo e você poder acrescentar para a gente o seu conhecimento. Boa noite pessoal que está aí, já vi muita gente conhecida, ó, beijo da tia Zeida, né? Tia Lu, né? A Kelly, boa noite, obrigada aí por esse convite. A Fabiana é maravilhosa, né, gente? Ela começa a falar do currículo dela, eu falo, gente do céu, o negócio é infinito. Eu esqueci de falar que eu também sou aplicadora do PHE, né? Programa de harmonização emocional que eu utilizo com autista, né, adulto e com adolescentes também. E também tenho curso na área de psicanálise infantil, né, pela bacana. Tô te falando, isso fora o que ela não conta pra gente. Não, às vezes está certo. O currículo da Fabiana é brabo. O currículo dela é brabo. E ela ainda é minha psicanalista, né? Nas horas vagas, né, Fabiana? Verdade. Então, se apresenta tu aí pro povo. Então, vamos lá. É um prazer estar aqui, né, gente? Eu sou a Zeida, conhecida como Zeida Dojo, né? Na rede social, em todos os lugares. Sou fundadora da Associação Zeida Dojo, que é a Casa do Autista aqui em Uberlândia. Fundamos a instituição em 2015 e foi um projeto devido à circunstância, né, que eu enfrentei na época relacionada a preconceito, discriminação, rejeição em relação ao autismo do meu filho, que na época ele tinha sido... O diagnóstico dele foi muito tardio, né? A gente vai falar sobre isso hoje, né? Que é muito importante. Eu também fui diagnosticada com transtorno do espectro autista nível 1 de suporte. Faço acompanhamento com a Fabiana, né? Tem um outro psiquiatra também, que eu faço acompanhamento com 2, né? Um mora na Bahia, online, e o outro aqui em Araguari. E a instituição passou a existir, né? Aí devido a essas dificuldades e no mais aí durante esses anos todos, quase 9 anos de existência, já passaram mais de 10 mil pessoas pela instituição. Hoje nós realizamos em torno de 1.400, né, Fabiana, atendimentos por mês, certo? É um número expressivo, né? Já que Uberlândia, né, estima-se que tenhamos 15 mil pessoas dentro do espectro autista, né? Então, é um número gigante aí, fora os que não são diagnosticados, né? Principalmente os adultos. Né? Eu também sou diagnosticada há pouco tempo, mas eu já me percebia dentro do espectro há mais de 8 anos. Buscava aí uma ajuda, buscava conhecimento, né? Para tentar me entender. Não foi difícil a aceitação, chorei muito, desesperei, porque realmente é difícil.
Porque quando você é uma pessoa e que você se comunica com as outras e você se apresenta para as outras como Azeisa, administradora de empresa, especialista em finanças, pós-graduado, gestão, né, de perícia, controladoria, auditoria, toda a área financeira possível que eu atuo. E especialista em custos, né? Trabalhei muitos anos em muitas empresas, em holdings, certo? E quando você fala que você é uma pessoa que é autista, as pessoas mudam, né? Então, o contexto parece que faz assim. Então, a pessoa tem um olhar para você, a partir do momento que você é igual a todo mundo, né? Mas a partir do momento que você fala, eu sou Azeis, eu sou autista, eu sou mãe de autista. Então, parece que há, assim, né, Fabiana? Parece que vira do avesso, né? Por assim dizer. Verdade. Vira do avesso, às vezes eu deixou de ser administradora, deixou de ser especialista em finanças, né? E diga-se de passagem, eu sou excelente nessa área, certo? Então deixou de ser e passa a ser a autista, aquela pessoa que precisa de suporte, que precisa de apoio, que não consegue, às vezes, fazer nada sozinho. Porque são estereotipias, né? São estereótipos, na verdade, corrigindo, são estereótipos que são imputados a nós, pessoas com deficiência. Uma coisa que eu quero perguntar a vocês, e vocês vão conseguir falar isso com qualidade, e é uma dúvida da maioria das pessoas, assim. Existem graus, e esses graus, por exemplo, alguns são mais difíceis de identificar, outros têm mais facilidade de identificar. Por exemplo, eu não acredito de que o espectro autista tenha aumentado nos últimos anos. Eu acredito de que, na verdade, ele sempre existiu. A verdade é que o conhecimento avançou e, consequentemente, ficou mais fácil de se identificar. Mas, assim, no caso de vocês, que descobriram isso jamais na vida adulta, os filhos de vocês tiveram o privilégio de descobrirem isso na infância. Agora, vocês já descobriram isso na vida adulta. Como é que isso se desdobra? Como é que é feito esse laudo? Como é que equipe multidisciplinar, por exemplo, fecha um laudo desse? E qual é a complexidade disso acontecer na vida adulta? Aí as duas podem falar aí, porque vocês têm autoridade para falar sobre isso. Olá, Fabiana. A Fabiana responde a parte técnica, né? Então, no caso do diagnóstico de autismo em adulto, não tem tanto aquela questão de uma equipe multidisciplinar muito ampla, igual é na infância. O diagnóstico é realizado mais pelo psiquiatra, às vezes pelo neurologista, quando aparece alguma comorbidade por questões neurológicas. Mas assim, é diferente da infância, né? Na infância, a criança ela precisa desse suporte maior, com fono, com TO, com psicólogo, com psiquiatra, né? Com neurologista, para se chegar a um diagnóstico, né? Com neuropsicopedagogo, com psicopedagogo, para que se tenha esse diagnóstico. É diferente no caso do adulto, né? Por que é diferente? Quando se trata de nível de suporte 2 e 3, é um autismo, como se diz, mais aparente, né? Mais evidenciado. Então, tem que ser esse diagnóstico mais cedo. No caso do autismo de nível 1 de suporte, às vezes passa despercebido, principalmente no caso dos meninos, né? Nós conversamos muito sobre isso, mas às vezes, da maquiagem, da maquiagem social, que as meninas, elas conseguem copiar até uma certa idade também, as crianças dos mesmos pares, conseguem copiar outras meninas, mas isso é por pouco período de tempo também. Então, precisa ficar bem... Eu vou relatar uma passagem, Fabiano, te cortar. Eu lembro da minha adolescência e que eu olhava as meninas que se destacavam. Aquelas meninas que falam muito, que convivem com todo mundo, que sentam nos lugares, né? E eu ficava observando e eu copiava. Só que não durava muito tempo, né? Porque eu conseguia copiar e levando até certo limite, só que não era eu, certo? Porque
porque eu tinha vergonha de passar num corredor que estivesse cheio de gente, cheio de alunos, eu travava. Aí eu olhava, eu falava, gente, tá todo mundo me olhando, né? Parece que você tá passando num corredor polonês, certo? E eu tinha essa dificuldade. E eu olhava, né? Mas assim, e foram trabalhos ao longo dos anos, né, para trabalhar isso. Hoje eu consigo chegar num ambiente que está cheio de gente, eu dou uma travada, certo? Eu paro, respiro, olho e falo, não, peraí. Levanta o nariz, eu falo assim, eu vou. E vou. Né? Hoje eu consigo, hoje eu tenho autoridade para fazer isso, né? Mas eu lembrando uma passagem aqui, que uma vez eu trabalhava como vendedora, né? E eu fui atender uma mulher. E quando eu vi, eu estava falando idêntica a ela. Eu estava falando todos os sotaques que a mulher utilizava, né? E eu não percebia, e eu fazia isso sempre, e eu não percebia. E a mulher parou, ficou me olhando, né? Então, menina, tá me copiando. E eu estava copiando todo o jeito da mulher, né? E eu não percebi que eu estava fazendo isso, sabe? E a conversa foi fluindo, né? Mas quando eu vi, eu tava... E ela tinha um sotaque da Argentina. Quando eu vi, eu estava falando igual a Argentina. Então, foi um momento que eu parei, olhei, eu falei, gente, eu não posso fazer isso. Né? Eu fiquei numa situação constrangedora naquele momento, né? E Os na vida meninos adulta já. também fazem isso? Alguns, Menos né, que Fabiana? Alguns conseguem, né? alguns Alguns conseguem. conseguem. Isso, alguns conseguem. Mas é típico das meninas. É tipo É típico das meninas. comportamento, né? Os meninos, eles têm umas questões diferentes, diferentes das meninas de apresentarem dentro do espectro. Entendi. Mas, na verdade, assim, várias coisas já vêm dando sinal. Os sinais já vêm acontecendo desde a infância. A adolescência vai ficando mais claro, igual às vezes eu estou falando, esse espelhamento mesmo, que normalmente é difícil de fazer, cria nessa maquiagem e na vida adulta se descobre. Hoje, com o recurso que se tem, acredita-se de que os adultos que descobrirão na vida adulta serão menores. Subentende-se de que, por exemplo, se ONGs iguais a essa, hoje, se eu não me engano, eu tinha visto alguma coisa de que o Brasil tem aproximadamente estimado 2 milhões de autistas. 2 milhões de autistas é muita gente. É muita gente. É um país, né? 2 milhões é muita gente. Então, assim, o que a gente falou até na primeira live, o problema é que a gente se apega nas diferenças, mas olha só quanta coisa a gente tem em comum. A gente tem informações em comum, a gente tem inúmeras coisas em comum e tem algumas diferenças. Só que a gente tem uma tendência a se apegar às diferenças e não o que a gente tem em comum. Então, assim, são estimados 2 milhões de autistas no Brasil, entre adultos, crianças, de várias idades. Assim, qual o papel das ONGs, igual a da Zeisa, hoje, nessa conscientização, nesse trabalho de acolhimento dos pais, no trabalho com os adultos também? Porque, assim, a verdade é que essas ONGs é que têm trazido a possibilidade da população, da sociedade, de uma forma melhor, ter acesso ao conhecimento e, consequentemente, ter o acolhimento que precisa. Porque o adulto vai precisar de acolhimento se ele for laudado. Igual vocês estão falando. Não é tão simples assim. Você tem um choque com o seu próprio laudo. E também o acolhimento da família com o laudo da criança. Então, na verdade, tem um trabalho feito com os adultos o tempo todo. Isso, com certeza. Pode falar. Então, o papel das ONGs, né? A gente vê o seguinte, por exemplo, na nossa instituição hoje, nós temos um programa de acolhimento. Esse programa foi desenvolvido pela nossa equipe, certo? Então, é um programa voltado para você acolher não só a criança autista ou adolescente, você tem que acolher a família. Não adianta eu tratar a criança ou tratar o adolescente se eu não tratar a mãe, o pai, a avó, se eu não tratar quem cuida. Certo? Porque quem cuida muitas vezes está adoentado já está passando por momentos difíceis na vida. Para você ter ideia,
nós temos um índice muito grande de suicídio de mães de autistas no Brasil. Não sei se você buscou esses dados. Não É sabe. chocante, certo? Então, todos os anos nós temos relatos e mais relatos de mulheres, mães de autistas que suicidam, cometem suicídio, porque elas não aguentam esse peso todo nas costas delas. Então, é comparado como se elas estivessem o tempo todo em guerra. Isso é tudo científico. O Luciano Lacerda sempre fala sobre isso, Paulo Liberalesio fala sobre isso. Então, olha aí, ó, milhões de população, as pessoas estão falando aí. Então, hoje nós temos um número muito grande de pessoas que cometem suicídio, mães de autistas, certo? Então, é um sofrimento muito grande. A instituição, hoje, ela trabalha no sentido de acolher a família. Então, quando eu chego com a criança, eu estou chegando com toda uma bagagem, certo? Então, você está chegando com uma bagagem. Você está chegando com a sua esposa, você está chegando com o filho, com o irmão daquela criança que também é suprimida, em detrimento das necessidades do seu filho autista. Então, muitas vezes você tem 2 crianças, 3 crianças, e essas são suprimidas, sim. Querendo ou não, você acaba dedicando, porque são terapias e mais terapias, é recursos que você tem que despender para poder atender a necessidade dessa criança. E o papel das ONGs hoje não é somente esse acolhimento, é também lutar por políticas públicas. Isso a gente tem que falar sempre. Lutar por políticas públicas, porque a partir do momento em que a gente consegue aprovar um projeto de lei, aonde um laço, certo, que representa o autismo, nos dá direito à prioridade no atendimento, já é uma dificuldade a menos para essa família que ela vai enfrentar num hospital, por exemplo, numa UAI, num atendimento, certo? Quando você tem um cartão de estacionamento prioritário para a pessoa com deficiência que o autista tem direito, você também já está aliviando, né? Tornando mais leve para essa família o seu deslocamento com essa criança, que talvez ela sendo nível 2 ou 3, ela vai ter mais crises sensoriais, certo? Então ela vai ter mais dificuldade, ok? Então o papel da instituição hoje é atender, acolher, né? Ser essa ponte entre a família, certo? E aquela união que nós fazemos hoje na instituição. Então, nós temos terapeutas hoje capacitadas, né? Que a Fabiana é a nossa principal, é a nossa válvula mestre hoje lá na instituição como profissional, certo? Nós temos a Kelly que está aí online aí, que é a nossa orientadora social, que é mãe do Israel, que também é autista. Então, normalmente, quando a mãe ela se envolve, que ela tem um filho autista, que ela se envolve num projeto, ela consegue ver, né? Eu estou falando mãe, gente, mas são os pais também, tá bom? Os homens também, tá joia? Nós temos que andar em pares, tá bom? Então, tem que ser em pares. Então, quando a gente tem aquela unidade em que a instituição ela consegue trazer essa família para dentro do espaço e dar aquele apoio que aquela família precisa, certo? Com certeza, vai melhorar muito a condição daquela família em relação às dificuldades que ela vai enfrentar dali em diante quando você tem uma criança ou um jovem dentro do espectro autista. Com relação aos adultos, nós somos a primeira instituição a atender autistas adultos em Uberlândia, gente, e atende gratuitamente, certo? Então, nós atendemos os autistas adultos gratuitamente na instituição. Temos grupos de apoio, e temos também terapia multidisciplinar para esses adultos. Né, Fabiana? Veja, esse dado que você trouxe agora, ele é de uma relevância gigantesca. Porque, por exemplo, eu não tinha a menor ideia dessa estatística, ou da gravidade, da grande incidência de suicídio de pais de autistas, pais e mães de autistas. O que traz realmente assim, essa necessidade dessa busca por políticas públicas de acesso, de facilidade, que realmente assim, muda a nossa cosmovisão a respeito da coisa. Porque, por exemplo, realmente, quando você dá a prioridade, um acesso, um estacionamento, quando você traz qualquer tipo de alívio para essas famílias, na verdade, você está ajudando a descompressar aquela tensão emocional que toda aquela família está envolvida no tratamento propriamente dito. E é uma questão de saúde pública, porque, na verdade, quando você diminui a tensão, quando você diminui as dores, quando você leva um alívio a uma família
que através da política pública consegue trazer esse tipo de acesso, você está diminuindo o número de incidência de suicídio, porque você está trazendo alívio para essas pessoas. Então, assim, muito relevante esse dado, muito importante, e que muda muito a cosmovisão mesmo a respeito desse assunto e do papel das ONGs a respeito desse tipo de trabalho. Porque, assim, as ONGs são organizações não governamentais. A verdade é que o Estado, ele deveria ser do Estado essa iniciativa. As ONGs, elas vêm como realmente um bálsamo no meio de um colapso, do sucatear. Na verdade, assim, o que a gente assiste nos últimos anos é o sucatear da saúde emocional. Nos próprios CAPs, os CAPs AD, por exemplo. A gente vem assistindo o sucateamento da saúde emocional no Brasil, e as ONGs ela vem como um pronto-socorro no meio de um caos emocional que a nação vive. Então, assim, que bom saber que tem instituições aí que, com tanta seriedade e que têm desenvolvido isso com tanta qualidade. Fabiana, me diz uma coisa, como é que foi para você, que trabalha na área, tem um filho autista, receber o seu laudo e falar assim, opa, peraí, eu já tinha notado alguma coisa, mas eu sou. Sim, eu tive uma aceitação, como se diz assim, por um lado, porque aliviou bastante a angústia que eu tinha, né? De entender o porquê, às vezes, do cansaço mental tão grande, né? Porque, às vezes, a gente quer ficar assim, tão sozinho, quer procurar mais estar em isolamento. E eu falo assim, que a gente conversa muito também, né, gente? Tirando a questão das mortes durante o Covid, mas o isolamento, assim, foi assim, como se fosse um retiro, né? Continuei trabalhando online, mas a questão aquela questão de ter que, como diz, de exercer a parte social, de ir nos lugares, amenizou um pouco essa carga emocional. E quando eu tive... Que tem isolamento eterno, né, Fabiana? Se puder, ainda estava, né? Mas, e eu fui entender o porquê desses comportamentos diferentes, né? Desde a minha infância. Sempre gostei muito de ficar na biblioteca, né? Até uma certa idade, como diz às vezes, a gente vai tentando copiar, né? A gente vai tentando interagir e ser aceito naquele grupo, mas é muito complexo ser aceito. É muito complexo estar em grupo, é muito complexo iniciar uma conversa, manter uma linha de interesse. Enquanto os meninos falavam sobre maquiagem, essas coisas assim, eu gostava de falar era sobre a área da saúde, né? Era o meu hiperfoco. É isso mesmo. Enquanto as meninas estavam falando sobre cabelo, não sei o quê, eu queria resolver por que aquele círculo tinha um raio no meio, tinha uma linha, e por que aquilo dava 5. Eu tinha que descobrir aquilo. Eu não dormia. Certo? Eu tinha que descobrir por que aquele raio, e eu ficava com aquilo mesmo, fazendo, repetindo, até conseguir entender. Né, Fabiana? Porque a gente tem uma relação diferente com as coisas rotineiras. A rotina, o que é normal para as pessoas, né? Para a gente é difícil a gente manter esse canal de comunicação, a menos que seja aquilo que a gente gosta de falar. Isso. Entendi. É interessante essa questão do hiperfoco que vocês mencionam, e que é uma coisa muito típica, né, do autismo, essa questão do hiperfoco. O hiperfoco, por exemplo, na vida adulta, ela pode se tornar uma compulsão, porque
assim, o hiperfoco ele acaba concentrando todas as suas atenções, emoções e energias em uma única coisa. Então, as neuroses atuais, as psicoses, tudo isso às vezes culmina numa compulsão. Por exemplo, muito adulto, por exemplo, que tem uma compulsão, na verdade, pode ser resultado de um hiperfoco. E aí, às vezes doutora? Eu vou complicar as perguntas aqui. Ó, pode complicar. pode ser complicado, mas não difícil. É porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, Fabiana? Porque senão a gente começa a associar as loucuras do mundo às deficiências do neurodesenvolvimento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa linha, porque ela é muito pequena. Não é? Eu vou até abrir um parênteses aqui, gente. Lembre-se de que aqui ninguém está dando diagnóstico de ninguém, tá? Ninguém está dando diagnóstico de ninguém. Mas a gente está falando que existem coisas que podem ser sinais disso, tá? Mas essa live não deixa eu dar um exemplo do hiperfoco. Vou te dar um exemplo do hiperfoco, que a gente ouve muitos relatos, né? Então, tem um jovem, certo, autista adulto, que a irmã dele conta que durante um ano, gente, 1 ano e meio, certo? Ele virou uma bola, porque ele só comia, almoçava e jantava lasanha, tá? Isso é o hiperfoco, tá bom? A seletividade alimentar. A seletividade alimentar, ela também está ligada. Então, quando a pessoa tem uma seletividade alimentar, ela só quer aquele tipo de alimento, se torna também um hiperfoco naquele tipo de alimento, tá bom? Então, e aí durante 1 ano e meio foi só lasanha. Ele virou uma bola. Ela disse que ele mal conseguia sair da cadeira. E aí, ele foi na psicóloga. A psicóloga falou o seguinte: olha, você precisa mudar. Você não pode mais ficar comendo lasanha porque você está ficando muito gordo. Você vai ter problemas de saúde, aquela coisa toda, diabetes e tudo mais. Ele voltou com aquilo para casa. A irmã dele contando. Gente, tinha mais de 1 ano que ele só comia salada. Ele fez assim, ó. Passou a comer salada. Só salada. Só salada. Certo? Uhum. Isso é um tipo de hiperfoco. É a seletividade alimentar, mas é focada. A Fabiana vai saber explicar isso melhor do que eu, como que isso funciona no cérebro. Então, muitas vezes, quando a gente fala em hiperfoco, depende do tipo de hiperfoco. Porque tem hiperfoco que é prejudicial, certo? Então, tem hiperfoco que vai fazer mal para a sua saúde. Então, isso aí tem que ser olhado, né? Tem que buscar profissionais sérios, capacitados, certo? Para te orientar, tá? Para falar, olha, te orientar como você deve proceder para ir trocando esse hiperfoco por coisas mais agradáveis e que não vai te machucar, certo? Então, o hiperfoco também precisa a gente tomar muito cuidado. Por exemplo, quando eu começo a ler, eu não paro, certo? Então, se eu começo a ler um livro, eu começo a ler, aí eu vou lendo. Gente, e aquilo lá vira um vício. É um vício, certo? Vou usar a palavra vício. Então, eu começo a ler, eu não paro. Então, eu preciso ter cuidado. Por quê? Senão eu troco a noite pelo dia, porque eu vou ler, certo? Então, eu preciso ler e parar. Leio tanto e tenho que parar. Então, eu preciso me policiar. Eu, como sou adulta, já tenho, assim, uma bagagem, né? Então, eu já sei quando são os gatilhos, certo? Tem pessoas que não sabem, tem pessoas que precisam de um profissional para orientar. E o hiperfoco, dependendo do tipo de hiperfoco, ele sim pode ser prejudicial, sim. Não é isso, Fabiana? Isso. O hiperfoco precisa tomar cuidado, né? Precisa ser trabalhado de uma forma positiva, né? Que não, por exemplo, eu costumo não tirar totalmente o hiperfoco da criança. Né? Falando-se de criança. Eu trabalho com a criança para ela entender como que funciona essa questão do hiperfoco, mas eu não reforço para ela que aquela situação é um hiperfoco. E com isso ela vai aprendendo
na adolescência, na vida adulta, como conduzir o seu hiperfoco para não virar compulsão. A verdade é que nem todo hiperfoco ele vai fazer mal, na verdade. O hiperfoco em si, ele não é prejudicial ao autista. O desequilíbrio no hiperfoco, sim. Como às vezes eu estava falando, o não criar intervalos ou estancar o hiperfoco sazonalmente é o que pode fazer com que o hiperfoco se torne uma compulsão. Mas o hiperfoco em si, muitos deles não são de forma nenhuma prejudiciais. Né? Eu vou falar um exemplo do meu filho, né, que eu posso falar dele. Né? O hiperfoco dele, desde bebezinho de 1 ano e meio, era avião. Então, ele sabia todo o funcionamento do avião, desde a turbina. Ele olhava um avião passando longe, ele já sabia a diferença de um avião, quando era de turbina, quando era de turbohélice. Então, ele sabia todinho pelo formato, ele descrevia pelo barulho do avião. Mas ele tinha dificuldade nas relações sociais, ele tinha dificuldade na alimentação, que era a seletividade alimentar, e tinha muito essa questão do hiperfoco em avião. Levamos ele, né, hoje num clube que tem aqui em Uberlândia, de aeromodelismo, transformei esse hiperfoco dele num hobby, numa atividade. E lá ele foi trabalhar da socialização, foi trabalhar da questão do barulho, foi trabalhar também muitas questões da seletividade alimentar, com especialistas. Então, assim, dá para pegar esse hiperfoco e transformar em algo saudável. Entendi. Não precisa ser retirado, mas trabalhado. Isso mesmo. Uma das coisas muito comuns, né, de ouvir, é que, assim, eu conheço um autista, mas ele é superdotado em uma determinada área. É um tipo de expressão muito comum. Eu conheço um autista, mas ele é superdotado em matemática. Ele é superdotado nessa área, naquela área. Isso tem a ver com o hiperfoco numa determinada área, e aí ele desenvolve uma inteligência própria para aquela área ali? Isso mesmo. Você definiu bem. É isso mesmo. É porque muitas vezes fala assim, né? Nossa, ele é muito inteligente, não é isso, Diana? Ele é muito inteligente porque ele consegue resolver fazer isso. Mas também você tem que ver o seguinte, ele passa horas e horas fazendo aquilo. Quando você passa horas e horas fazendo, lembra do Mão Santa? Lembra? Uhum. Quantas horas ele passava fazendo esse mesmo movimento? Todos os dias. 8 horas. Ou horas no fio. Então ele se tornou o melhor dessa área, não foi? Então o cara é muito inteligente. Porque realmente ele usou aquela capacidade dele em aprender aquilo que ele gosta e transformou em algo bom, certo? Vou dar um exemplo meu. Eu sou karateca, certo? Sou professora de karatê, sou faixa preta de karatê, faço arte marcial desde os 18 anos de idade, foi o que me ajudou a minha vida inteira a me conhecer melhor, a ter autocontrole, certo? A lidar com as minhas dificuldades e principalmente a ter que conversar. Eu converso muito, mas principalmente a ter que ficar mais no meu campo, porque eu tinha que repetir movimentos. E uma coisa que eu amo é repetir. Eu tinha que repetir movimentos. Então, quando eu ia treinar, eu ficava 6 horas fazendo o mesmo movimento, certo? Então, eu ia pro cantinho e aí o sensei falava, ela é ótima, sabe? Ela ganha tudo, porque ela chega lá e tal. Mas ele não via que eu ficava 6 horas fazendo o mesmo movimentozinho com a mão, sabe? Para poder ficar perfeitinho, um giro que eu tinha que fazer com o corpinho. Certo? Mas eu ficava ali 6 horas fazendo aquele mesmo movimento. E depois eu voltava no outro dia e fazia de novo. Eu voltava no outro dia e fazia de novo. Ou então, quando eu fui aprender salto, eu voltava e ficava 8 horas treinando salto. Caía no chão, caía no chão. Dali a pouco, eu estava fazendo salto. E quando eu ia competir, chegava lá, todo mundo parava para me ver fazer. Porque falava, o que ela fez? Mas não é porque eu transformava o meu hiperfoco que eu amo, né? E eu me tornei referência naquilo, né? No karatê. Fui campeã 7 vezes no Brasil, fui campeã sul-americana, fui campeã berlandense,
quantas e quantas vezes, né? Eu desenvolvi uma técnica aqui na instituição que trabalha, que é o karatê adaptado. Não existe no Brasil. Eu desenvolvi o karatê adaptado para trabalhar no autista, exclusivo para eles. Hoje já tem multiplicadores. A Fernanda já dá aula, o Tiago dá aula, são os multiplicadores, olha só, certo? Que aprenderam há 5 anos atrás como fazer. Né? Hoje eles fazem. Né? Então, quando a gente tem um hiperfoco que você faz essa repetição, aquela repetição é agradável, desde que não lesione. A Fabiana falou, deixou isso bem claro, não pode te lesionar, não pode te prejudicar, certo? E aí eu tinha um objetivo que era ser campeã, então eu uni isso. E aí não significa que eu era mais inteligente porque eu conseguia fazer aquilo. É porque eu fazia tantas e tantas vezes, certo? Que se tornou natural, né? E eu fiquei habilidosa naquilo. Eu dei o exemplo aí do Monsanto, vou dar exemplo de jogadores aí que nós temos aí pelo mundo, exemplo de cientistas, né? De matemáticos, né? Então, assim, que fazem, nós temos aí uma porcentagem, né? Se eu não estou enganada, são em torno de 10% de autistas que são savãs, né? Né, Fabiana? Que tem altas habilidades, são gênios. Não quer dizer que todo savã é autista, certo? Nem todo autista é savã. Mas nós temos uma porcentagem que eles têm, sim, um QI, tem um nível maior de inteligência, né? De coeficiente de inteligência. Isso existe. Assim como qualquer outra pessoa. Isso mesmo. Esse é o grande lance. Como dizer, o sensei. A gente tem um sensei na sala. Você também é karateca? Não. Mas assim, eu gosto muito do karatê. Sensei amigos aqui. Eu acho que karatê a mais bela de todas. Mas aí é gosto. Nada contra quem é do jiu-jitsu daí, mas eu acho karatê. Eu acho o karatê realmente especial. Uma coisa que você falou interessante é que assim, o hiperfoco, se ele for usado, se ele souber ser utilizado, na verdade é uma ferramenta poderosa. Por exemplo, a gente está falando, a gente está aqui na Associação Brasileira de Psicanálise Clínica, onde, por exemplo, a psicanálise ela trabalha com técnicas. Que qualquer técnica, em qualquer área, ela só tem como ser executada com perfeição através de repetição. Seja tocando violão, seja a técnica de um kata, do karatê, seja em qualquer outra área, é a repetição. Nesse ponto, o autista ele teria um que a mais, porque o hiperfoco dá a ele a possibilidade de repetir uma técnica inúmeras vezes, que talvez quem não tem o hiperfoco vai acabar não tendo a disciplina de repetir aquela técnica. Então, sim, um autista pode ser um psicanalista de altíssima qualidade, porque ele será capaz de repetir aquela técnica, como a atenção flutuante, a associação livre, a interpretação de sonhos, repetidamente, fazendo com que alguém autista possa ser um psicanalista de altíssimo nível, de alta performance, porque ele é capaz de repetir uma técnica inúmeras vezes. Então, assim, pensando nesse aspecto, sim, um autista pode ser um psicanalista de altíssimo nível, porque ele vai repetir uma técnica inúmeras vezes. Não era, né? E que vai se tornar uma habilidade também, né? Como a Zeida disse. A repetição, ela pode ter essa questão do lado positivo, né? Se a gente puder usar, e é justamente isso mesmo, né? Eu estudo muito, né? Eu tenho essa questão da repetição, eu tenho que estudar, eu tenho que estar sempre lendo, né? Eu tenho que estar sempre lendo os livros da BPC, voltando sempre lá no início. Eu tenho essa questão da repetição mesmo. Mas que legal assim, a gente saber que é saber lidar com o que você tem. Aquilo que aparentemente pode ser uma deficiência pode se tornar uma vantagem se for bem utilizado. Se
Eu Subentizado. Então, assim, o hiperfoco não tratado pode se tornar uma compulsão. O hiperfoco tratado, com uma equipe acompanhando, pode se tornar uma mega habilidade. Habilidade, isso mesmo. Perfeita colocação. Pode se tornar uma mega habilidade. Então, assim, a verdade é que as ONGs, os terapeutas, aqueles que trabalham, na verdade, eles ajudam o autista a entregar o melhor que ele tem. Boa. O melhor que ele tem. Isso mesmo. Porque a sociedade vê o pior. A sociedade vê a criança que está descontrolada no mercado, que não consegue ficar numa fila, que vai ter dificuldade de colocar um cinto num avião, mas o profissional e as ONGs que trabalham ao contrário, uma outra perspectiva. Eles têm algo que tem de muito bom. A gente é capaz de dar a eles a habilidade de externar e de expor o que eles têm de melhor. E eles têm coisas incríveis. Perfeito. Por exemplo, no Karatê, nós buscamos as habilidades. Então, por exemplo, a criança chega, quando for do pai trazer a criança de 4 anos, e eu vi que ele estava bem ansioso, né? Só que as crianças receberam ele super bem. E aí, eu peguei esse menino e falei o seguinte: Fulano, vem cá. Aí, conduz ele, né? Você vai ser o amiguinho dele hoje. Aí, tudo que ele fizer, você vai fazer. Ok. E nós estávamos fazendo um circuito. E aí, esse pai começou a olhar, né? E olhando, né, assim. Aí, ok. Assustado, né? E, de repente, esse menino começou a seguir os outros coleguinhas. Começou a seguir. E ele era muito estereotipado, então ele sacudia muita mãozinha, ele sacudia as perninhas, andava na pontinha dos pés, certo? Né? O autista nível 3 de suporte, tá, gente? Essa criança. E aí, faz pose pro print. Vamos fazer pose pro print, gente. Vai lá, gente. Marca esse povo aí, marca a BTC, compartilha que a gente vai compartilhar aí. Tem que compartilhar, tem que subir esses números aí, ó. E aí, o que aconteceu? Essa criança, né, quando ela começou a fazer as atividades, aí ela foi para a cama elástica. Na hora que ela saltou, certo? E começava a correr, e começava a dar os saltinhos, 10 centímetros da altura do salto. Esse pai começou a chorar. Ele começou a chorar, e ao final, o que está acontecendo? Eu não sabia que meu filho pulava. Eu não sabia que meu filho dava conta de pular. Porque a criança, ela estava saltando bonitinho os obstáculos. Certo? E quando ele chegou, ele ficou assustado, porque ele achou que a criança não iria conseguir. Então, a gente busca as habilidades mesmo, certo? E ali, né, nesse desenvolver, essa criança foi assim, ela foi desenvolvendo dentro da arte marcial as suas habilidades, certo? Então, a gente foi percebendo isso. E assim como outras crianças também, principalmente as crianças que têm TDAH. A gente fala muito em autismo, mas nós temos os autistas que têm TDAH também, certo? Então, o TDAH é assim, vira um conflito dentro dessa mente, né? Então, fica um conflito ali, porque um é muito cheio de rotina, né? Tudo certinho, tudo no lugar, e tem que ter aquela hora certa de fazer as coisas. E o outro não pode ver a luzinha que sai lá da coisa que está fazendo, faz a luzinha, certo? São as dificuldades. Mas tem um autista com TDAH, aquela criança mais agitada, e nós temos o TDAH ativo e o passivo também. Então, o TDAH é a criança mais agitada, né? Que ela explora mais o mundo, ela é exploradora, ela não é bagunceira, viu, gente? Ela é uma exploradora. Então, ela explora mais o mundo, então ela explora mais os brinquedos, os objetos, certo? Né? O filho da gente não é bagunceiro, não, né, Fabiana? Ele é explorador. Então, ele busca perspectivas que muitas vezes você não consegue ver nos objetos, certo? Ou muitas vezes você desenvolve algumas tarefas, algumas atividades, e quando você coloca essa criança para fazer essas atividades no tempo dela, de acordo com o cognitivo dela, utilizando aquilo que ela tem de habilidade, você vê um desenvolvimento, assim, que você fala, gente, aí ele começou a trazer uma colher até a boca para poder comer sozinho, ele conseguir pentear o cabelo, fazer esse movimento, sabe? Ou então ele conseguir dar um salto, que o pai começou a chorar porque a criança estava saltando 10 centímetros no chão,
são habilidades, certo? E a gente comemora esses pequenos gestos. E o bacana disso é que, assim, a diferença é que, por medicamento, ele pode acalmar. A Ritalina, por exemplo, que o Brasil hoje, se eu não me engano, é o segundo maior consumidor de Ritalina do mundo. Mas Ritalina não ensina habilidade, gente. Não ensina habilidade. Medicamento nenhum ensina habilidade. Não estou dizendo que os medicamentos eles devam ser demonizados e nunca utilizados. Não, há um momento de usar a intervenção medicamentosa, em alguns momentos é de fato necessário, mas medicamento não ensina habilidade. Então, através da psicoterapia, através dessas atividades, aí sim habilidades são adquiridas. E habilidade é igual andar de bicicleta. Depois que você aprende, provavelmente você não vai esquecer mais. Não tem como, não, mas é. Exatamente. Então, assim, a grande importância desse conjunto de terapias que são oferecidas em ONGs como essa é justamente trazer o melhor, fazer com que o autista possa entregar o melhor que ele tem, extrair o melhor que ele tem, criando nele habilidades. Repito mais uma vez, não, de jeito nenhum eu quero dizer que os medicamentos não sejam nunca importantes, em determinados momentos são fundamentais até, mas medicamento não ensina habilidade. Terapia, atividades ensinam habilidade, e aí sim a gente está falando de coisa de longo prazo. O medicamento ele pode diminuir um sintoma sazonal durante um período. Passou, o efeito do medicamento foi. A habilidade não. A habilidade a gente está falando de um investimento para a vida toda da pessoa. Ela vai carregar aquilo ali para a vida inteira. A gente já fez a foto por print. Então, o povo falando aqui. A foto por print. Façam aí a foto por print e marquem a gente. E a gente está chegando no finalzinho da live aqui. Considerações finais de vocês aí. Se vocês quiserem dar assim, uma orientação para um adulto que ou ele entende que ele precisa avaliar isso por um profissional, ou que ele já recebeu um laudo e ele está meio que assim, não sei o que eu faço com isso, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer na vida adulta? Será que isso é possível? O que tem para falar aí para um adulto que descobre um perspectiva dependendo do nível na vida adulta? Isso. É muito importante, né? Procurar ajuda com o psicoterapeuta depois do diagnóstico, né? Ou antes do diagnóstico, também é importante ele já ter esse suporte emocional se ele for precisar desse diagnóstico, né? Se ele precisar de um psiquiatra, de um neuroclínico, ele já está mais fortalecido emocionalmente para essa aceitação. Precisa dessa psicoterapia depois, né, no pós-diagnóstico, para trabalhar as questões do estresse, né, trabalhar a gestão emocional, mental, trabalhar as habilidades que ficaram em déficit, que eles não conseguiram desenvolver lá na infância, é muito importante que eles adquiram, né, essas habilidades e que muitas vezes eles tiveram prejuízos, né, na vida social, na vida acadêmica, né, na vida também afetiva. É importante essa continuidade terapêutica. Entendi. Uma coisa importante de se entender dessa descoberta na vida adulta é que, na verdade, ela ajuda você a entender algumas coisas, mas não é uma muleta para falar assim, não é possível. Não, como não é possível? A gente está falando aqui com uma mega administradora que saca muito, sem ser de karatê. A gente está falando aqui com uma psicopedagoga, psicanalista, mega profissional, e ambas têm o lado da vida. Então, assim, de longe é ser uma muleta para não fazer determinada coisa. Pelo contrário, é saber usar aquilo que até a princípio é uma deficiência a seu favor, e o autoconhecimento é a chave para esse negócio. Concorda? Concordo. Fechando o que a Fabiana falou, né, gente? O autismo na vida adulta. Nós sabemos que existem
vários tipos de autismo, ok? Então, isso tem que ficar bem claro, certo? Da mesma forma que em criança você tem autismo nível 1, 2 e 3, ele vai estar na adolescência, ele vai estar na vida adulta e vai estar na melhor idade também, tá? O autista, ele não vai deixar de ser autista. Primeiro, que para você ser autista, né, você não vira autista, você é autista. Então, você pode não ter tido o diagnóstico com 1 ano e meio, com 3 anos de idade, com 5, com 14. Você pode não ter tido o diagnóstico nessa época. Deve deixar bem claro também que quando a criança é diagnosticada com 2 ou 3 anos de idade, com 4 anos, é porque ela não é nível 1, tá? Isso já está comprovado. Ela é nível 2 ou nível 3 de suporte. E o que pode fazer é ela, imagina um guarda-chuva, o que pode fazer é ela ficar aqui, vir para a beiradinha do guarda-chuva, com as intervenções corretas, indicadas por especialistas. Então, de acordo com as intervenções, essa criança ela pode se tornar um adolescente nível 2, ou virar o nível 1, porque o autismo ele é uma montanha-russa, não é mesmo? Então, ou chegar na vida adulta sendo autista nível 1 de suporte, ok? Pode acontecer, como também pode acontecer o inverso, tá joia? Então, isso também tem que ficar claro para o público que está aí do outro lado. Então, muitas vezes, você tem um autista adolescente de suporte, que sim, ele pode regredir, se ele não continuar com as terapias, com as intervenções. Por isso as políticas públicas, por isso o papel da sociedade, por isso o papel das instituições também, certo? Nesse meio aí, para fazer essas intervenções e ajudar no que é necessário. Mas nós precisamos sim, também do apoio dos nossos governantes, porque sem eles também nós não conseguimos progredir, porque a gente precisa de espaço de terapias, certo? Tanto para criança, adolescente e adulto. O autismo não termina com 8 anos, vamos parar com isso, certo? Então, a gente começa com as terapias, 8 anos de idade, a criança é mandada para casa, isso não existe, certo? Em rede pública é erradíssimo, ok? Então, o autismo, ele continua, tá? Você não deixa de ser autista. E quando você tem o apoio, certo, do governo, quando eu falo governo, gente, eu estou falando de esfera federal, esfera estadual, esfera municipal. Eu não estou falando de partido A ou partido B, eu estou falando de políticas públicas e de governo. Então, quando a gente tem um governo que realmente ele se importa e ele busca trazer para o seu espaço, para a sua comunidade, certo? Um espaço terapêutico, uma moradia assistida, que eu falo tanto em moradia assistida para o adulto, porque o pai e a mãe de autismo morrem, eles vão embora, certo? E onde que vai? Para onde que vai esse jovem? Esse jovem que precisa de alguém para trocar a roupa, esse jovem que precisa de alguém para dar banho, esse jovem que precisa fazer comida para colocar na boca, porque nós não temos só autista de nível 1, nós temos aí 30% aí que está em outros graus mais elevados e que precisam de um suporte muito grande da sociedade, certo? Então, a gente tem que olhar para essas pessoas. Então, quando a gente fala de autismo, quando a gente fala autismo na vida adulta, gente, não é flores, certo? O diagnóstico é difícil. A aceitação do diagnóstico não é fácil, porque não é fácil para você numa sociedade que ainda é capacitista, numa sociedade que te julga pela sua aparência, numa sociedade que julga você por quem você é, certo? Você carregar um laudo de uma pessoa que tem deficiência. Independente da deficiência, não é fácil, porque é o tempo todo as pessoas funcionando. Mas a gente também tem que olhar o seguinte, por exemplo, a Fabiana está aí, ela fala, eu recebi o diagnóstico agora. Eu recebi o diagnóstico há pouco tempo também, só que eu já venho nesse processo há muitos anos. E a minha caminhada foi difícil, não foi fácil a minha caminhada. Chegou um ponto que não tinha mais jeito. Porque ou eu aceitava, certo? Ou eu desistia de tudo. Ou eu ia continuar vivendo, sendo uma pessoa que não sou eu, certo? Né? Para resumir, certo? Uma pessoa que não sou eu. Então, a partir do momento em que você se aceita como você é, eu estou falando agora do nível mais leve, tá?
A pessoa ela tem um cognitivo mais reservado, ela consegue entender o que acontece no seu meio, ela é uma pessoa que produz também, certo? Que traz retorno, então ela cobra seus direitos, ela fala. Então, quando você tem certeza, não é fácil para você, não é fácil para a gente entender esse processo. Mas esse processo, ele se faz necessário. Agora, quando você tem um autista adulto, nível 2, ou nível 3 de suporte, aí, gente, tudo é mais difícil. Porque você não, muitas vezes, você não tem uma escola, você não tem um CAPS-AD. CAPS-AD não é lugar de autista, certo? Lá não é lugar para autista. Precisamos de moradia assistida, precisamos de centros terapêuticos exclusivos, específicos, profissionais capacitados, que realmente entendam e conheçam sobre o autismo. Porque o autismo é igual um céu, que eu falo sempre. Imagina um céu cheio de estrelas. Cada estrela é de um tamanho, cada brilho é de um jeito. Assim somos nós, certo? Assim é a humanidade. Assim também é quem está dentro do espectro autista. Cada um tem a sua variação, cada um tem o seu jeito. E esse jeito tem que ser respeitado, né? Então nós temos que respeitar e nós também precisamos dar as mãos, lutar por políticas públicas mesmo de verdade, que aconteçam, não só ficar falando, né? Mas acontecer. Realizar. Não é isso, Fabiana? Então, e dizer, olha, tá aqui, eu estou fazendo, eu estou buscando, né? Então, é dar o seu melhor, né? Então, é isso. Então, nós precisamos da união de toda a sociedade para que a gente possa, sim, buscar meios melhores, mais condições para todas as pessoas, certo? Quando a gente fala em autismo, não é só o autismo em si. Tem uma bagagem enorme, como eu falei para vocês. Toda uma bagagem, toda uma vida de um nível 2, de um nível 3, de um nível 2, de um nível 3. Nós temos autistas nível 3 que eles ficam, gente, dentro de quarto fechado, porque não pode deixar nada, não pode machucar essa pessoa, porque essa pessoa se machuca, né? Então, essas pessoas precisam de ajuda. Essa família, essa mãe que cuida, precisa de socorro. E elas são as que mais têm os índices de suicídio no Brasil, tá? Gente, eu quero, em nome da Associação Brasileira de Psicanálise Clínica, agradecer muito vocês. Foi muito esclarecedora essa live. Eu acho que vale até a gente remarcar uma outra. É interessante a gente fomentar esse tipo de debate, porque, na verdade, muito não se cobra do poder público por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Uma coisa que você falou, tem muito autista em CAPS-AD, que já está sucateado e que não é um ambiente para autista. Então, na verdade, uma série de ignorância sobre o assunto faz com que a gente viva ainda hoje o que complique a vida tanto da família quanto do autista de fato. Então, assim, Fabiana, muito obrigado aí por essa série de lives, por trazer a Zeiza para estar com a gente aqui hoje. Zeiza, Deus abençoe muito o seu trabalho, a ONG que você, a associação, o trabalho que vocês fazem, que de verdade, assim, Deus possa enviar outros profissionais para ajudar você lá. De repente, aqui, profissionais que estão aqui nessa live, que querem ajudar, empresários que querem ajudar a patrocinar, a sustentar para que um outro profissional possa estar lá. Então, assim, são instituições e ONGs como essa que, com muito suor e sacrifício, porque eu conheço as ONGs, assim, é por vocação, gente. A verdade é o seguinte, quem trabalha nessas ONGs trabalha por vocação, não tem nada a ver com grana. Não tem nada a ver com... É por amor, é por vocação. Quem não tem vocação não consegue. Tá aí. Então, assim, a gente está falando aqui com gente vocacionada, gente chamada para fazer esse negócio. Então, você que é empresário, que assiste a live ou que assiste depois, e quer investir nesse tipo de tratamento, tem aí uma ONG séria, que tem feito um trabalho sério em São Paulo, e que, com certeza, em Uberlândia, aliás, perdão. Uberlândia, tem feito um trabalho aí excepcional e que precisa sempre de profissionais para trabalhar e também de recursos. Então, assim, ainda não dá para contar com o poder público para financiar esse tipo de coisa.
Então, é o voluntariado, é o empresário que consegue ter a visão de poder investir nisso, que vai ajudar a frear isso. Gente, muito obrigado. Falo aqui em nome de toda a equipe da Associação Brasileira dos Canais de Clínica. Espero que a gente possa estar junto muitas outras vezes. E, gente, para quem perdeu aí as lives anteriores, são 3 lives sobre esse tema, estão aí no canal do Instagram. Está exclusivo no Instagram. Mais uma vez, Eiza, muito obrigado, Fabiana. Gratidão aí por essa série. Vai ficar gravado, né? O pessoal está perguntando. Vai ficar gravado. Aliás, vai ficar gravada essa live aqui. Aliás, coloquem lá nos comentários, porque o pessoal comenta lá. Aliás, gente, faz o print, marca aí a associação das Eiza, a Fabiana, e coloquem lá nos comentários o Instagram de vocês, que tem sempre gente que procura lá para entrar em contato. Tá joia? Grande abraço, pessoal. Até quinta-feira para a nossa próxima live. Alegria e gratidão de estar junto aqui. Obrigado. Obrigada pelo carinho e esse conhecimento aí. Obrigada aí. Obrigada. Tchau, gente. Vai ficar gravado aqui. Vocês podem assistir depois e encaminhar também, tá bom? Tá bom. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigada pela oportunidade.